Oi, eu sou Daniel Valenzuela e também sou a drag queen Ruana Profunda. Que tudo que acontece na minha vida hoje, tudo que eu sou, é muito reflexo da minha história, da minha trajetória. Então, eu sempre fui uma criança viada. Isso eu já sabia. E depois também sabia que eu era um adolescente com interesses e vontades diferentes da maioria. Então, eu sempre fui muito ligado com interesses artísticos, né? Minhas vontades estavam muito mais para as artes do que para o futebol. Isso acabou me gerando alguns altos e baixos, algumas dificuldades de construção da minha personalidade e tudo mais. Fui uma criança e um jovem muito tímido, mas eu acho que foi muito importante para também me fortalecer e me tornar a pessoa que eu sou hoje. Eu fiz faculdade de Direito, porém, durante a faculdade foi no teatro que eu me encontrei bastante. Eu acho que fazer teatro para mim foi um grande primeiro momento, assim, muito revelador e muito orientador da minha trajetória. Então, quando eu me formei em Direito, eu já estava completamente envolvido e mergulhado no mundo do teatro. Foi quando eu tomei uma grande decisão de seguir pelo caminho das artes e não pelo caminho jurídico. Foi no teatro que eu, pela primeira vez, me senti tranquilo, me senti com liberdade para estar em algum lugar, um lugar onde tinha pessoas que eu me identificava, e acho que por isso que eu não quis sair mais de lá. Eu consegui experimentar pela primeira vez, me reconhecer em outros personagens, em outras situações que eram muito maravilhosas. E eu acho que é aí que rolou um encanto muito grande, essa possibilidade de ser outra pessoa, sabe? De sentir outras coisas que eram completamente novidade, né, para mim. Foram anos em escola de teatro e até eu me profissionalizar no assunto. Eu também começo a desenvolver um lado muito natural meu, que era o lado da produção. Isso foi uma coisa que foi acontecendo, assim. No teatro as demandas eram muitas e eu também fui começando a produzir tudo aquilo que demandava muitas questões técnicas, práticas, além do próprio fazer artístico. E eu também me identifiquei muito com esse perfil, assim. Eu me envolvi, assim, com grandes projetos, projetos de teatro, de música, de festivais. E foi muito importante, assim, porque eu comecei cada vez mais a fazer parte mesmo da cena de produção cultural de Curitiba. Foram 10 anos de teatro e de produção cultural, até que eu, junto com alguns amigos do teatro também, e a gente começou a sair nos blocos de carnaval aqui da cidade, a gente saía e começou a se montar e curtir essa história de sair montada. Mas assim, eu tenho plena certeza que o que a gente fazia naquele tempo não era drag queen. Era uma brincadeira, era uma vontade, uma necessidade que a gente tinha de sair na rua daquele jeito. Então, assim foram as minhas primeiras experiências. E foram muito boas. Era uma diversão sem fim. A gente não podia esperar o momento do próximo bloco. Vários carnavais se seguiram. Eu tinha um outro nome lá quando eu comecei. Mas eu sabia que eu já queria encontrar um nome mais legal, que tivesse mais a ver comigo, com a minha figura, com aquela personagem que eu estava começando a construir. Eu sabia que ela já estava pedindo mais. E ela começou a vir. E até que em uma dessas saídas, foi um grande amigo meu que me batizou de Ruana Profunda. Ela já tinha uma brincadeira com essa coisa da profunda, já era uma coisa que estava ali com a gente. E eu também tenho raízes no Chile. A cultura chilena e latina é muito presente em mim. Então o nome dela já estava meio encaminhado para ser alguma coisa em espanhol. Eu senti muita necessidade de extravasar esse momento do carnaval e de sair em outros momentos. Da Ruana continuar existindo durante o ano e frequentar outros tipos de ambiente, que não era só carnaval. E foi aí que eu comecei a experimentar novas coisas. E ela começou a existir mesmo. Aí sim, como uma drag queen, que até então eu não me considerava muito drag. A partir do momento que eu entendi que a Ruana já estava existindo na minha vida, que ela já era uma força, uma personalidade, foi muito tranquilo para eu levar ela para o meu trabalho,
que já era no teatro, que já era na produção cultural. Foi quase orgânico, natural, eu entender que eu também queria trabalhar com ela, que eu queria que ela também fosse para a vida profissional. Eu acho que esse é um momento bem delicado, um momento chave, assim, sempre na vida de uma jovem drag, né? Que é o começar a ir pra vida, que é o ir pra rua. Porque uma coisa é a gente se montar aqui na segurança da tua casa, do teu quarto, e outra coisa é você performar a figura que você quer performar e ir pra rua e começar a bancar ela na rua, porque a partir do momento que você sai de casa, você tá sujeito às situações do mundo e a gente nunca sabe quais vão ser, que tipo de situações que a gente vai ter que enfrentar. Então, esse momento de sair de casa envolve muito receio, envolve medo, envolve preconceito da família, preconceito da sociedade, das pessoas que vão cruzar com você na rua, com que vontade que você vai entrar numa festa, num lugar, e você vai precisar ir no banheiro alguma hora. Então as situações vão começar a aparecer. E é aí que a gente tem que se nutrir da maior confiança possível que a gente tem. Você tem que saber o que você está fazendo e bancar isso. Para mim, que já estou com alguns anos de carreira, elas continuam aparecendo, né? Hoje em dia eu já tenho uma forma diferente. Começando, por exemplo, se você mora num prédio, você vai encontrar teu porteiro ali embaixo. Ou você vai pegar um Uber para ir até o lugar que você vai. E sempre tem isso, assim, né? Eles olham no aplicativo, Daniel, e me olham ali montado. Eu digo, sim, sou eu. Juana, agora, sabe? Então você também tem essa possibilidade de dizer para as pessoas o que você é naquele momento, como você quer ser chamada, se é que isso é uma questão para você. Porque também pode não ser, você pode levar na boa, que te chamem pelo seu nome. Então, tranquilo, eu acho que isso vai muito de cada um, como é que você vai sentir e vai lidar com as situações. Os nossos próprios amigos, uma pessoa que nunca te viu montada, também pode ter algum tipo de reação, vai ficar surpreso, vai adorar. Então também tem isso, tem muita gente que vai adorar, que vai te elogiar ao extremo, e tem gente que não vai gostar. Mas aí, isso também faz parte do fazer drag. É claro que a gente não vai agradar todo mundo, né? Esse também é o papel da drag. A drag tem um papel de entretenimento, mas também de questionamento. De a gente questionar padrões estabelecidos por aí e realmente jogar com isso, com as informações que já estão dadas, a gente joga com elas um pouco na cabeça das pessoas. Lá pelas tantas eu entendi que quando eu tô montada, eu entro com muito respeito, mas eu entro na boa, assim, no banheiro feminino. Faço o que eu tenho que fazer e vou embora. E geralmente tem uma certa ferveção, assim, né? Com as garotas que estão ali, elas super curtem que a drag tá ali junto com elas, a gente curte a coisa no espelho juntas e tal. Então, acaba que, na maioria das vezes, é um momento super gostoso de descontração, assim. Agora, eu sei que, por exemplo, se existe uma garota que se monta de drag king, não é a mesma coisa para ela entrar num banheiro masculino, né? É bem diferente. Eu acho que daí é um sentimento muito particular, assim, das garotas, como é que elas vão se sentir. Quando eu comecei a me montar, eu não me sentia uma drag queen. E até, mesmo já me montando, nem sabia se eu chegaria a ser uma, porque pra mim era uma coisa que ia demandar tanto trabalho, tanta técnica, tanto conhecimento, que eu não sabia se eu ia ser capaz. Talvez, no começo, isso até me limitou um pouco. Eu achava que eu sempre ia precisar de alguém pra me maquiar. Eu achava que eu sempre ia precisar de ajuda, porque era uma coisa que ia exigir muita técnica e muita perfeição. Mas depois teve um dia que eu precisei fazer sozinha, porque eu sempre tinha um amigo que já era uma drag queen, que também era do teatro, e já sabia se montar muito bem. E quando eu precisava nas primeiras vezes, eu chamava ele. Eu dizia: oi, guria, pode vir me montar? Hoje eu preciso sair, hoje eu tenho um rolê pra fazer, hoje eu vou em tal festa, pode vir aqui em casa me montar? Ou eu vou na tua casa. A gente dava um jeito e ele me montava. Ele me montou algumas vezes. Até que chegou um dia que ele não podia. E eu tinha um compromisso e eu precisava ir. E já eram os dias que eu tava fazendo as entrevistas da Juana, porque aí a Juana começou a entrevistar artistas e ela ia nos shows de música. E eu tinha uma entrevista importantíssima para fazer e não tinha ninguém para me montar. E eu me montei sozinha, fiquei horrorosa e fui muito confiante.
Naquele tempo eu nem achei que eu tava horrorosa, mas eu me montei do jeito que eu pude e fui. Mas foi um passo muito importante para eu começar a adquirir a minha confiança e começar a fazer as coisas por mim mesma, começar a fazer sozinha. As coisas foram acontecendo, as demandas foram vindo, eu fui aprendendo e aí eu também fui indo atrás de fazer curso, de me inspirar em pessoas, de olhar o que eu estava querendo. Depois algumas outras pessoas também foram me maquiando. E quando outra pessoa te maquia, ela imprime um pouco a identidade dela em você. Ela imprime algumas coisas características, assim, do que ela faz. E a cada pessoa diferente que me maquiou, a minha cara ia ficando de um jeito. Hoje ficava de um jeito, amanhã ficava de outro jeito. E desses vários jeitos diferentes, eu fui vendo coisas que eu gostava, coisas que funcionavam. Depois, quando eu fui praticar sozinho, eu entendi, eu gostei daquele olho que aquela pessoa fez em mim. Eu gostei daquele contorno que aquela pessoa fez em mim. E eu fui adaptando e incorporando isso para minha própria maquiagem até eu conseguir chegar no meu rosto. No rosto que eu encontrei e hoje em dia é uma marca muito forte da minha maquiagem, da minha personagem. Aí esse processo foi me sentindo e me dando confiança cada vez mais para eu dizer sim, eu sou uma drag queen. Eu já posso dizer que eu sou. Porque eu já estava cada vez mais entendendo o processo de maquiagem, já estava construindo o meu acervo de figurinos, de adereços, de maquiagem. Eu estava cada vez mais preparada para dizer eu sou a Ruana Profunda, drag queen profissional. Mas claro, isso levou um tempo. Inclusive, eu me senti parte da comunidade. Existe uma história muito longa, né, de artistas que já estão aí fazendo seus trabalhos de forma maravilhosa. E eu tinha esse certo receio de que horas que eu vou ser uma delas. Eu tinha essa vontade, assim, de alguma hora eu vou ser uma drag queen assim como elas, né? Com todas as capacidades. E aos poucos eu fui me sentindo cada vez mais parte. E a partir do momento em que a própria comunidade foi me reconhecendo, foi me dando os meus créditos pelo trabalho que eu estava desenvolvendo, eu também fui me fortalecendo para cada vez mais dizer e me empoderar como uma artista da montação. Como uma boa viada, eu, claro, me inspiro em muitas divas. Divas nacionais, internacionais, atrizes, cantoras. Eu acho que elas todas fazem parte, assim, do nosso imaginário. A minha geração tem muitos ícones, assim. E um ícone grandíssimo para mim é a Madonna. Sempre foi, continua sendo. Eu me inspiro muito, assim, na carreira dela como um todo. A Madonna e a própria RuPaul, que é, né, um grande aí, é o baluarte da drag queen internacional. O que mais me atrai nessas duas artistas é principalmente a forma como elas construíram as suas carreiras, sabe? Mais do que talvez uma questão estética ou outra, coisas mais pontuais, assim, da figura delas, o todo me atrai. Eu tenho verdadeiro fascínio, assim, por como elas construíram uma trajetória tão potente, tão contundente e maravilhosa, assim, em torno da figura delas, assim, como são as musas de si mesmas. Isso é o que mais me fascina mesmo nessas duas figuras, Madonna e RuPaul. Na questão especialmente estética, daí tem muitas coisas, né? As imagens e as referências visuais estão aí a rodo, né, pra gente. Você clica e é um mundo infinito de possibilidades e de referências estéticas que a gente pode pegar e criar, né? Eu acho que o mais legal das referências é você se inspirar em alguma coisa e traduzir ela para você. Traduzir ela para a tua narrativa estética. Eu acho que a drag tem disso, a gente constrói uma narrativa estética. Então, com aquilo que você está colocando em você, com aquilo que você está se montando, você está contando uma história. Eu acho que é muito importante a gente saber que a gente está contando uma história e se você está fazendo isso bastante, se montando bastante, as pessoas vão te conhecer um dia, depois no outro, e aquilo tudo vai ser uma grande narrativa que você passa para os teus seguidores, para o teu público, para quem te vê, para os teus amigos. A partir do momento que o meu trabalho começou a repercutir para fora do meu círculo e outras pessoas por aí
passaram a saber quem eu era, passaram a me reconhecer e a me contratar, a me chamar para os seus eventos. Isso foi um momento muito importante, porque eu acho que em qualquer área, o reconhecimento da própria categoria e o reconhecimento externo é muito importante. A gente, enquanto profissionais, enquanto artistas, busca de alguma forma essa validação. Então, a partir do momento que eu comecei a apresentar palcos de grandes festivais, que eu comecei a ser chamada para eventos, onde os meus próprios eventos começaram a ter mais visibilidade, isso foi um momento muito importante para eu saber que eu estava no caminho certo. Eu sinto que hoje, com uma certa trajetória construída, a Ruana, para mim, na minha vida, é um grande encontro, um resumo, um apanhado de muita coisa que estava solta na minha vida. Então, eu acho que a Ruana fez uma síntese muito legal de muitas questões minhas, íntimas, urgentes, pessoais. A Ruana trouxe isso para mim e, ao mesmo tempo, tem um projeto que eu produzo já há 3 anos que também faz essa mesma síntese comigo e com a minha carreira, principalmente, que é a Combo Drag Week, que é um grande festival de transformismo e burlesco que reúne diversas atividades em torno da montação. A gente tem uma parte de formação com masterclass, oficinas, palestras. A gente tem desfile de moda, mostra de cinema, um grande bazar onde a gente reúne todas as próprias drags para venderem os seus produtos, para fomentar a economia do setor. E claro, a gente tem muitos, mas muitos shows com artistas de Curitiba e do Brasil inteiro que vêm participar com a gente, e festas, né? Porque o que seria de uma drag queen sem uma boa festa pra gente confraternizar? Então, esse projeto traz tudo isso, todo o meu know-how de ator, de produtor, de idealizador de festivais, de agregador. Combo Drag é isso, é uma convenção assim da categoria, onde muita gente que ainda não se conhecia dentro do meio passa a se conhecer, a gente faz comunidade. Isso é uma ideia muito forte e muito presente da Combo Drag, é fazer comunidade, é a gente poder sentir que a gente faz parte de algum lugar. E eu acho que isso é muito importante para as novinhas que às vezes enfrentam dificuldades em casa e por aí afora, nas ruas. Me sinto muito contente de poder criar esse espaço onde elas se sintam acolhidas, se sintam livres. Então isso é muito gratificante e, claro, também para que a gente, enquanto comunidade, esteja muito fortalecida para quebrar as nossas próprias barreiras e chegar em outros públicos, chegar em pessoas que talvez até querem nos conhecer e não sabem como. Então, o grande lance da Combo Drag Week também é expandir os nossos horizontes, expandir os nossos mercados de trabalho, levantar, elevar as nossas bases. A gente não quer trabalhar de graça, a gente precisa ter remuneração, precisa ter cachê, isso tudo aqui custa dinheiro, quem for começar vai ver os incentivos que vai precisar, mas a comunidade, o senso de comunidade está sempre muito presente em todos os meus projetos. A Marcha das Mil Drags é um movimento que surgiu junto com o bloco Brasilidades de Ruana Profunda, que badala aí o pré-carnaval de Curitiba. Tradicionalmente, a última saída desse bloco sai com essa marcha. É muito claro na Marcha das Mil Drags que a gente está falando de um assunto político, de um assunto artístico e também de um assunto muito existencialista. O resultado, o fazer artístico, o fazer drag de cada pessoa vai ser diferente e único. Não existe certo e errado fazendo drag. Agora, a única coisa que eu gosto de dizer é que a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente faz. Você tem que saber se o que você está performando é original teu. É isso mesmo que te toca, sabe? Porque a gente tem que cuidar muito hoje em dia com apropriação e com interferência em lugares que não são genuinamente nossos. Então, por isso que eu digo da responsabilidade. Mas, antes de tudo, tá liberado para quem quiser fazer, para quem se interessar. Não existe nenhuma restrição de gênero, de idade e de interesse. Drag é para todo mundo.
Olha, eu realmente acredito que qualquer pessoa pode sim fazer drag. A gente tem vários exemplos das pessoas mais diversas fazendo vários tipos de drag, se encontrando nesse assunto, encontrando o seu caminho e sendo muito felizes com o que estão fazendo. Sempre chega essa questão, em algum momento a gente bate nesse assunto que é: mulher pode fazer drag? É claro que pode. Sei que existe por aí esse pensamento de que talvez mulher não pode ser uma drag queen. Olha, eu acho isso um completo absurdo, porque eu, como um homem cis que sou, uso de toda uma feminilidade, de muitos assuntos do universo feminino para me montar, construir uma estética, um discurso. Então, como é que eu vou dizer para uma mulher que ela não pode usar de assuntos do universo feminino para construir um discurso artístico dela? Então isso realmente é uma crença muito ultrapassada. Posso imaginar de que isso tenha tido origem num momento onde a cena que a gente tem hoje como LGBTQIA+, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, ela tinha outros contornos, ela tinha outras demandas que chegavam primeiro pra gente e, muito possivelmente, uma supremacia do G, dos gays, dos homens. Então eu acho que, inclusive, a figura da drag queen, naquele momento, nos anos 90, nos anos 80, ela tinha um outro contorno, ela tinha uma outra função, que hoje em dia a gente já evoluiu e a gente já está em outro lugar, e o discurso tem que acompanhar as evoluções da comunidade. Então, mulher pode, deve, se quiser, se sentir à vontade, deve construir essa figura exagerada que a gente constrói, deve sim, se fizer bem para ela, é muito bem-vinda. A montação, o transformismo está aí para todo mundo. E claro, a gente tem também uma coisa específica, que são os drag kings, que são geralmente, porque também não é obrigatório, mas são geralmente mulheres que se montam com elementos do universo masculino. Podem ser homens também que fazem drag king, claro, tá super liberado. Agora, o interessante dos drag kings é que a sacação e a subversão que eles fazem com o assunto vai muito mais além. Porque você se montar de homem hoje em dia digamos que tá meio delicado, né? Então, o que eu acho de muito legal nos Kings é que eles subvertem o machismo e essa supremacia masculina, elas subvertem com questões e transgressões muito legais e questionamentos muito pertinentes aí para nós. Então, um beijo pros drag kings que eu amo e para todo mundo que quiser fazer drag, querida, vamos se montar. Olha, realmente é um ritual mesmo. Eu acho que todo esse processo de maquiagem é um momento muito único, assim, de cada um, né? De quem tá se maquiando. E para mim, a cada pincelada, assim, a cada etapa da maquiagem é um pedacinho da Ruana que chega, que vai baixando aqui. E depois, claro, ela chega mesmo quando tá pronta, né? Quando eu coloco a peruca, quando eu coloco os cílios, aí vem. Bom, eu gosto, assim, de algumas coisas, sabe? Uma boa luz faz diferença. E eu gosto de ter, assim, já tudo preparado, sabe? A montação que eu vou usar. A maquiagem, com certeza, ter, assim, bem fácil, bem organizado os produtos que eu vou usar. Depois de me maquiar, que é a peruca, os adereços, o figurino, o sapato, as meias calças e tudo mais, eu gosto de já ter tudo assim, sabe? Para quando eu terminei a maquiagem, eu só me montar. Então isso faz bastante diferença, assim, porque eu já tive em alguns momentos de bagunça e eu fico louco com bagunça. Inclusive, depois que eu termino a maquiagem, eu gosto assim, por exemplo, usei esse produto, eu já fecho, guardo no lugar dele. Senão termina aquela coisa, né? Eu prefiro já terminar assim, organizadinho. A gente sabe que vai bastante coisa, vai muito produto. Agora, é legal de saber que você não precisa ter uma infinidade de produtos para se maquiar, para fazer uma maquiagem drag. Eu, quando comecei, eu tinha um lápis, uma base e um batom. E eu juro para você que sai uma maquiagem com isso. Claro, a gente também vai ter níveis de perfeição do resultado. Eu quero dizer que com poucas coisas, com poucos produtos, que você
provavelmente já tem em casa, a gente já pode começar. Porque se você quer se montar, você vai conseguir alguma coisa em algum lugar. Alguma amiga vai ter um vestido, a outra vai ter uma saia e a outra vai ter uma meia calça. De repente, se você não conseguir de nenhum jeito uma peruca, a peruca mais simples que for, para uma primeira montação já tá valendo. Mas mesmo assim, se você não conseguir, você pode usar o seu cabelo. Tem tanta gente que usa seu próprio cabelo. Se você tem um cabelo comprido, se tem um cabelo legal, fazer um penteado, passar um spray, sabe, de alguma cor, deixar ele colorido. Eu, quando comecei, as pessoas começaram a saber que eu tava me montando e as minhas amigas buscavam lá no guarda-roupa delas coisas para me dar, coisas que elas achavam que tinham a minha cara. Então, as amigas são muito boas nessa hora, tá? De repente, uma boa mãe, uma boa avó, uma boa tia que possa te oferecer algumas coisas, né? Eu tenho muitas coisas que eu acabei compondo o meu acervo com muitas coisas da minha avó e também dos teatros aí que eu frequento, que tem os seus camarins com os figurinos e tal. Então, algumas peças muito bacanas, muito especiais, assim, eu ganhei também. Então, assim, a gente vai compondo aos poucos. Claro que hoje em dia eu também trabalho com muita gente, figurinistas, costureiras, eu faço bastante coisa, tô sempre inventando umas modas, né? Então, assim, a criatividade rola solta, os materiais estão aí, tem muita coisa que a gente já tem em casa e nem sabe que já pode ser usada. Quando você puder, você compra uma coisa ou outra, as outras vão vindo, a vida se encarrega, querida. Se a senhora quiser se montar, fica tranquila que as coisas vão aparecer. Juana, não sei me maquiar. E agora? Eu não sei passar nenhum lápis no olho. Pois é. Eu também não sabia e, na verdade, ninguém sabia, tá? As maquiagens mais perfeitas que você vê por aí, ninguém nasceu sabendo, né? Ninguém tinha toda essa prática. Então, assim, claro, é muita prática e é muita vontade. Eu também tinha receio de não conseguir fazer, eu não me achava uma drag queen. E eu fui aprendendo do meu jeito. Então, assim, a gente vai ver muitos tutoriais, muitas pessoas vão te ensinar os seus jeitos de se maquiar e você vai aprender técnicas. Você vai aprender o que funciona com o que, para que são os produtos, que produto que você pode substituir por outro, caso você não tenha. Então tem várias coisas legais de a gente saber que te ajudam, que facilitam na hora de você criar e se maquiar. Agora, o que é muito legal é que, independente de tudo que você vai aprender, você vai fazer a tua própria maquiagem, né? Então, você que vai saber se o teu traço é mais grosso, é mais fino, vai para um lado, vai para o outro, sobe mais, sobe menos, sabe? Isso é muito particular. Você tem que conhecer o teu rosto para saber o que você vai fazer com ele, né? Ninguém melhor do que a gente mesmo para conhecer as nossas próprias linhas e saber como é que você vai, a partir delas, criar alguma coisa. Então, as técnicas ajudam muito, mas a tua sacação pessoal é o que vai realmente delimitar, que vai dizer como é que vai ser a qualidade da tua maquiagem. É importante saber que a tua vontade de se maquiar tem que ser maior do que o teu receio de não saber fazer, tá? E claro, a cada vez que a gente vai fazendo, vai melhorando. Uma coisa legal de a gente saber é que drag é exagero. Então, se você, de repente, errar alguma coisa, você não precisa se preocupar. Se for muito ruim, claro, você apaga e faz de novo. Mas na maioria das vezes, você pode aumentar, tá? Então essa é uma dica bem legal, de que se você errou, aumenta, deixa maior, joga lá pra cima, tá valendo. Pronto, gurias, agora eu vou fazer só a minha boca e já tô pronta. Então eu gostaria de dizer para vocês que neste mundo do transformismo e das drag queens,
Eu tenho uma questão muito séria comigo mesmo, que eu sou muito perfeccionista e eu me cobro demais. Claro, eu quero que as coisas saiam sempre do meu jeito, mas a gente sabe que a vida não é assim. Então, a maquiagem nem sempre vai ficar perfeita e o show nem sempre vai ser do jeito que eu gostaria. Mas tudo bem, eu tenho aprendido cada vez mais que isso tudo é só teatro. E o importante mesmo é a gente continuar sendo digna, fazendo o que a gente gosta e o que nos faz feliz. Tá bom? Pronto, gurias! Agora sim, Drag Queen Ruana Profunda! Quero agradecer vocês por terem me acompanhado nesse vídeo e se ficaram com alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, escreve aqui embaixo pra mim que eu vou responder com o maior prazer, tá bem? Beijos e até a próxima!